O sol escaldante do Egito parecia implacável, queimando a pele dos hebreus enquanto eles trabalhavam sob o jugo cruel dos capatazes egípcios. Para os filhos de Israel, o dia começava com o som estridente dos chicotes, obrigando-os a levantar e se preparar para mais um dia de trabalho extenuante. As mãos calejadas, os corpos fatigados, os semblantes marcados por desespero. A escravidão havia se tornado sua realidade por gerações, e a esperança de libertação se esvaía lentamente como areia ao vento. O faraó, sentado em seu trono de ouro, observava a crescente prosperidade de seu reino. Os monumentos que se erguiam e as cidades que floresciam eram frutos do trabalho árduo dos escravos hebreus. Para ele, os hebreus não passavam de meros instrumentos de produção, um povo cujo número crescente começava a se tornar uma ameaça potencial. Era preciso manter a opressão, garantir que eles permanecessem submissos. No entanto, nas sombras da opressão, o povo hebreu continuava a clamar silenciosamente por libertação. Suas orações, cheias de desespero, subiam aos céus. "Até quando, Senhor?" perguntavam com os corações pesados. Alguns ainda se lembravam das antigas promessas, transmitidas de geração em geração, de que um dia Deus enviaria alguém para libertá-los. Entre eles, Moisés era uma figura singular. Criado na corte do faraó, mas profundamente ligado ao seu povo, ele havia fugido para o deserto anos antes, após matar um egípcio que maltratava um hebreu. Agora, vivia uma vida simples como pastor, longe dos palácios e da opressão. No entanto, uma inquietação crescente o atormentava. Ele sabia que seu destino estava ligado à libertação de seu povo. A escravidão dos hebreus era uma ferida aberta que, a cada dia, clamava por cura. Mesmo diante da opressão do faraó, havia uma promessa viva, esperando o momento de ser cumprida. O Egito parecia inabalável, mas algo estava para mudar. O chamado divino, aguardado por gerações, estava prestes a se manifestar. E a longa noite de servidão dos hebreus estava próxima do fim. Longe do caos de Ramsés, nas quietudes do deserto de Midian, Moisés levava uma vida tranquila como pastor. Seus dias eram preenchidos pelo cuidado com o rebanho e pelas reflexões profundas sobre o destino de seu povo escravizado no Egito. Mesmo tendo encontrado paz entre as colinas desertas, a memória de seu passado o assombrava, e a sensação de um propósito maior nunca o abandonara completamente. Certa manhã, enquanto guiava seu rebanho por um vale rochoso, algo extraordinário aconteceu. Moisés viu uma sarça ardendo com um fogo que não consumia o arbusto. Fascinado, ele se aproximou para observar de perto. De repente, uma voz ecoou no ar. "Moisés! Moisés!" Ele estremeceu e respondeu. "Aqui estou." A voz continuou. "Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Moisés, com o coração acelerado, fez como lhe foi ordenado. Era a voz de Deus, o Senhor dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tremendo de reverência, ele ocultou o rosto, temendo olhar diretamente para a presença divina. Então, Deus revelou seu plano. Ele havia visto a aflição do povo de Israel e ouvido seus clamores. O tempo de libertação havia chegado, e Moisés seria o escolhido para conduzir os hebreus para fora do Egito. Ainda assim, Moisés hesitou, questionando suas capacidades e temendo a resistência do faraó. Mas Deus, firme em sua decisão, prometeu-lhe poder e apoio. "Eu serei contigo", garantiu o Senhor. E assim, o destino de Moisés foi selado. Com a missão divina em mãos, ele retornaria ao Egito para confrontar o homem mais poderoso da terra. O retorno de Moisés ao Egito foi marcado pela tensão. Ele se apresentou ao faraó, um homem orgulhoso e teimoso, e transmitiu a mensagem de Deus: "Deixe meu povo ir." Mas o faraó, com um sorriso de desdém, rejeitou o pedido. Para ele, os hebreus eram essenciais à prosperidade do Egito, e a ideia de libertá-los era absurda. O confronto entre Moisés e o faraó havia começado. Com o coração endurecido, o faraó se recusava a obedecer às ordens de Deus. Então, começaram as pragas. A primeira delas transformou as águas do Nilo em sangue, causando pânico entre o povo egípcio.
Os rios e canais se encheram de sangue, e os peixes morreram, deixando um fedor insuportável. Mas o faraó, obstinado, se recusava a ceder. A segunda praga trouxe uma invasão de rãs que infestaram o Egito. Rãs pulavam em cada canto, nas casas, nos palácios e até nas camas dos egípcios. Contudo, o faraó continuava inabalável. Ele viu as pragas como simples fenômenos naturais, acreditando que sua posição e seus deuses o protegeriam. Sim, seguiu-se a terceira praga. Piolhos que cobriram tanto os homens quanto os animais, causando agonia generalizada. A quarta praga foi uma invasão de moscas, que encheram o ar e espalharam doenças. Ainda assim, o faraó resistiu, recusando-se a libertar os hebreus. Com a quinta praga, Deus enviou uma pestilência mortal sobre o gado do Egito, matando cavalos, jumentos, camelos e bois. O Egito estava em desespero, mas o faraó não se movia. Então vieram as úlceras, feridas dolorosas que cobriram o corpo dos egípcios, seguidas de uma tempestade de granizo tão violenta que destruiu colheitas e árvores. O Egito estava à beira do colapso, mas o faraó permanecia implacável. A oitava praga trouxe gafanhotos, que devoraram tudo o que restava após o granizo, deixando a terra estéril. A nona praga mergulhou o Egito em trevas profundas por 3 dias, uma escuridão tão densa que ninguém ousava sair de suas casas. Finalmente, Deus anunciou a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios. Naquela noite fatídica, o anjo da morte passou pelo Egito, ceifando a vida de todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o mais humilde camponês. Só os lares dos hebreus, que haviam marcado suas portas com o sangue do cordeiro pascal, foram poupados. Desolado e derrotado, o faraó finalmente cedeu. "Levem seu povo e vão embora", ordenou ele a Moisés, incapaz de suportar mais sofrimento. E assim, os hebreus foram libertados, prontos para seguir Moisés rumo à terra prometida. O alvorecer daquele dia trouxe uma mudança irreversível. O povo hebreu, depois de gerações de escravidão, preparava-se para partir, deixando para trás a terra que conheciam e os grilhões que os prendiam. A ordem do faraó havia sido dada, e Moisés transmitiu a mensagem com urgência. "Preparem-se, pois esta noite começa a nossa jornada para a liberdade." As famílias hebreias, ansiosas, reuniam-se em torno de suas fogueiras, comendo apressadamente a refeição pascal, o cordeiro assado, o pão sem fermento e as ervas amargas, conforme Moisés instruíra. Cada casa havia marcado suas portas com o sangue do cordeiro, um símbolo do pacto entre Deus e o povo de Israel, uma promessa de proteção divina. O clima era de esperança, misturado com a incerteza do desconhecido. Muitos jamais haviam saído do Egito, e agora enfrentavam o vasto deserto rumo à terra prometida. Guiados por Moisés e sua fé em Deus, o povo seguiu corajosamente. A marcha começou na escuridão da noite, com milhares de homens, mulheres e crianças carregando o que podiam nas costas. Junto com eles, também levavam o ouro e prata que os egípcios lhes haviam dado, uma oferta desesperada de paz, desejando ver os hebreus partirem e com eles levarem as pragas. À frente de todos, Moisés guiava o povo com determinação. Sua confiança era inabalável, pois ele sabia que o Deus de Israel estava com eles. O destino dos hebreus não estava mais nas mãos do faraó, mas nas mãos de Deus. Assim, após séculos de servidão, os filhos de Israel finalmente deixavam o Egito. Era o início de uma nova era, uma jornada de fé e libertação. Enquanto os hebreus avançavam em sua longa jornada pelo deserto, o alívio de estarem livres do Egito era palpável. Eles seguiam com fé, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, sinais visíveis da presença de Deus entre eles. A confiança de que estavam sendo conduzidos por uma força divina lhes dava coragem. No entanto, no palácio do faraó, a decisão de libertar os hebreus começava a pesar. O faraó, ainda ressentido e humilhado pelas pragas, começou a repensar sua decisão. Como poderia permitir que uma massa de escravos escapasse, levando consigo toda a força de trabalho que havia construído o Egito?
Em um acesso de fúria, ele convocou seus comandantes e ordenou que o exército mais poderoso do mundo partisse em perseguição aos hebreus. 100 carros de guerra, armados com os melhores soldados egípcios, se mobilizaram rapidamente. O som das rodas girando e dos cavalos galopando ecoava pelos desertos. O faraó estava determinado a trazer os hebreus de volta ou destruí-los no caminho. Enquanto os hebreus se aproximavam do Mar Vermelho, começaram a ouvir rumores da aproximação do exército egípcio. O medo rapidamente se espalhou pelo acampamento. Eles estavam encurralados. À frente, o mar imenso bloqueava sua passagem. Atrás, o exército do faraó se aproximava rapidamente. Não havia para onde correr. O povo, em pânico, clamou a Moisés: "Por que nos tiraste do Egito, para morrermos no deserto? Seria melhor ter ficado lá como escravos do que perecer aqui." O desespero parecia tomar conta da multidão. Moisés, no entanto, permaneceu firme. "Não temais", disse ele com convicção. "Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor fará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês." As palavras de Moisés, cheias de fé e certeza, silenciaram o povo. O momento decisivo estava prestes a chegar, e eles só podiam esperar o milagre que Deus prometera. O silêncio que seguiu as palavras de Moisés foi logo quebrado pelo som do vento soprando forte. O mar, que antes parecia intransponível, começou a se mover de maneira sobrenatural. Com o cajado erguido, Moisés olhava firmemente para as águas, obedecendo ao comando de Deus. O vento aumentou, e aos poucos, as águas começaram a se dividir. À medida que o povo hebreu assistia, as águas do Mar Vermelho se erguiam em paredes gigantescas de cada lado, criando um caminho seco através do fundo do mar. Era um milagre, um ato impossível aos olhos humanos, mas plenamente possível pela mão de Deus. O caminho que se abriu parecia uma estrada, levando diretamente ao outro lado do mar. Sem hesitar, Moisés liderou o povo através da abertura, enquanto os hebreus avançavam entre as paredes de água com olhares de espanto e gratidão. O som do vento e o movimento das águas proporcionavam um espetáculo grandioso, e ainda que o perigo estivesse à espreita, havia esperança nos corações dos hebreus. Enquanto o último dos hebreus cruzava o caminho, o exército egípcio, impiedoso, os perseguia. Os carros de guerra, liderados pelo faraó, entraram no caminho entre as paredes de água, confiantes de que alcançariam os fugitivos. Porém, quando o exército estava no meio do caminho, Deus deu outra ordem a Moisés: erguer o cajado mais uma vez. Quando Moisés o fez, o vento cessou, e as águas que se mantinham erguidas começaram a desmoronar. O mar se fechou com força sobre os egípcios. O exército foi engolido pelas águas turbulentas e não restou nenhum sobrevivente. O povo hebreu, ao alcançar o outro lado em segurança, olhou para trás e viu o mar calmo novamente, mas desta vez sem sinal do exército que os perseguira. A vitória era deles e o milagre completo. Enquanto o mar voltava ao seu estado natural, um silêncio pesado tomou conta do povo hebreu. Eles contemplavam as águas, onde momentos antes o maior exército do mundo avançava com fúria, e agora restava apenas a calmaria e o vazio. O faraó e suas tropas haviam sido completamente destruídos, sem deixar vestígios. A justiça de Deus se manifestara de maneira inquestionável. O povo de Israel não precisou lutar. Não ergueram uma espada, não moveram um braço em defesa própria. Foi o Senhor que travou a batalha por eles e derrotou seus inimigos. Aquele momento selava de forma definitiva a libertação dos hebreus da opressão egípcia. Eles estavam livres. Para Moisés e o povo, a imagem do mar engolindo os egípcios era um testemunho do poder incomparável de Deus. As dúvidas e os medos que tinham antes foram completamente dissipados. Diante de tal milagre, sua fé foi fortalecida como nunca antes. Ali, às margens do Mar Vermelho, os hebreus entenderam a extensão do livramento que Deus lhes havia proporcionado. Não apenas haviam saído do Egito, mas estavam protegidos pela mão poderosa de Deus. O exército mais poderoso do mundo havia sido destruído, e eles, simples escravos, agora eram livres para trilhar um novo caminho. Uma explosão de alegria irrompeu entre o povo hebreu. Havia lágrimas, abraços e cânticos espontâneos de gratidão. Moisés, com o semblante solene mas radiante,
liderou o povo em um cântico de vitória, exaltando o poder e a bondade de Deus. Suas palavras ressoavam com uma força espiritual que envolvia a todos. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me deu a vitória. Ao lado de Moisés, sua irmã Miriam, profetisa e líder respeitada, tomou um tamborim em suas mãos e liderou as mulheres em uma dança de louvor. Suas vozes se ergueram em uníssono, proclamando: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. A celebração não era apenas pela vitória física, mas pela confirmação de que Deus estava com eles.